Olá, amigos e amigas, que vocês tenham um feliz dia, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês e que vocês possam ter a paz. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 13 de janeiro, a lição 1 ela tem como título Recursos disponíveis para a família de Deus. A provisão divina ela é vista desde a solução para o problema do pecado até o relacionamento pessoal entre o Senhor e o seu povo escolhido. Nesse último assunto, são vários os exemplos bíblicos que mostram o Deus da provisão amparando o seu povo em tempos difíceis. E a provisão física é o primeiro ato de Deus para atender às necessidades do seu povo, para que as pessoas que compõem o povo de Israel poderiam realmente solucionar os seus problemas. E a Bíblia diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. E aqui nesse texto, até parece que o povo de Deus não tem privações, não faltam alimentos, roupas, casa para morar, dando a entender que ninguém terá dificuldades nesse mundo, principalmente aqueles que são fiéis ao Senhor. Porém, não é nada disso que quer dizer o texto, onde aqui Jesus nos desafia a nós mudarmos as prioridades da nossa vida. Em vez de comida, roupas, dinheiro, a família, a profissão, o mais importante inicialmente é buscar o reino dos céus. E a Bíblia está cheia de pessoas santas, comprometidas com Deus, mas que tiveram dificuldades de todos os tipos, aflições nesse mundo, passaram por privações de todos os tipos, de problemas físicos, materiais, onde até eles foram açoitados de todas as formas, injustiçados, aí até foram mortos, devido eles estarem comprometidos com Cristo, ter fé em seu Salvador. Isto não significa que Deus não cumpriu com o que ele havia prometido. O que devemos saber é que nós estamos sim no meio de um grande conflito entre o bem e o mal, entre Satanás e Deus, e o ataque do inimigo aos filhos de Deus são constantes e de formas diferentes para cada pessoa. E as promessas de Deus não se aplicam a todas as pessoas na mesma época, nas mesmas circunstâncias e nos mesmos momentos. O que devemos aprender é que existem algumas promessas divinas que se aplicam a todas as pessoas e em todos os momentos e em tempos que são sim as promessas assim, principalmente espirituais, que através de Jesus, que é a maior dádiva que Deus deu para os seus filhos, e que nos dá a esperança, a paz do perdão, a graça de viver o dia a dia, para obtermos o crescimento espiritual e a esperança da vida eterna. Esse é o fator principal numa provisão divina. Em Cristo obtemos o perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e nós recebemos o poder do Espírito Santo,
E tudo que é muito importante para nós é salvarmos e estarmos nas mansões celestiais. Somente nós estamos assim como peregrinos, né? E nem sempre nós recebemos a provisão de bênçãos materiais. E nem sempre Deus evita as tragédias e os acontecimentos ruins em nossa vida pela injustiça, às vezes, né, da maldade de nossos familiares, às vezes de cônjuge, né, que prejudica o outro lado, filhos que realmente se revoltam contra os pais, e há uma perseguição geral, né, e a maldade de outras pessoas, né, comandadas por Satanás. Mas uma coisa é certa: quando nós mantemos a nossa comunhão e a nossa fidelidade a Cristo, os nossos pecados eles são perdoados e nós sentiremos a presença do Senhor na nossa vida e vamos sentir, mais importante, é o poder do Espírito Santo atuando na nossa vida e plenamente nos preparando para nós entrarmos no reino dos céus. Passar por crises, né, e dificuldades não são coisas que somente nós cristãos no século XXI passamos. Grandes homens de Deus ao longo da história passaram por momentos terríveis. Na própria Bíblia podemos encontrar vários exemplos da provisão de Deus para essas pessoas ao longo da história. Por exemplo, no livro de Êxodo, temos o exemplo de como Deus cuidou do povo de Israel durante 40 anos em pleno deserto, que está lá em Êxodo 16. E ele forneceu o maná, o alimento para todas as pessoas. E até o profeta Elias também, ele foi alimentado por um corvo. É claro que nós não devemos esperar que Deus envie maná do céu como ele fez ao povo de Israel na época. E nem mesmo esperar que corvos, os anjos, venham para nos alimentar. E muito menos dividir o poder, assim, né, do seu poder, né, e também da provisão dele, Deus, que é o mais importante para nós, é nós sempre mantermos a fé e acreditar que nós temos um Deus que está no comando. Apesar do mundo buscar a qualquer custo, né, uma condição assim, de estabilidade, a verdade é que sempre haverá crises e tempos difíceis para todos. O desejo assim, pelos prazeres, né, domina as ações do homem nesse mundo e faz com que eles se afastem a cada dia mais dos princípios da palavra de Deus. E algumas pessoas ainda esperam uma melhoria deste mundo, mas que podemos perceber que ela é uma piora acentuada a cada dia, e onde vai passando os dias e vai piorando a situação do mundo. Jesus diz em João capítulo 16, versículo 33, que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E até quando ele se ascendesse aos céus, quando Jesus subisse para o céu, né, ele prometeu enviar o Espírito Santo, né, o Consolador, para nos confortar, para nos ajudar a ter o desenvolvimento e o devido entendimento. E Jesus ainda fala: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E ele ainda diz: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês
E estará com vocês, está lá em João capítulo 14, versículo 15 e 17. E ele ainda continua, e ele os guiará em toda a verdade, né? Que está lá em João 16, 13. E aqui as palavras de Jesus estão assim, perfeitas, né? Porque Jesus estava ascendendo aos céus, e ele via, né, que todos os seus discípulos eles iriam passar dificuldades, perseguições, e que eles receberiam o poder do Espírito Santo, e o Consolador, que é o Espírito Santo, iria atuar na vida deles, dando paz para eles, dando entendimento, dando inteligência para que eles pudessem administrar as aflições e as dificuldades. E o Espírito Santo, ele concede dons assim incríveis, né, espirituais aos filhos de Deus, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 11, onde as pessoas, através desses dons, também aliviam as tensões do mundo. Por isso, meus amigos, a realidade para o povo de Deus hoje, que as provisões divinas são espirituais. O mais importante é que esse Espírito Santo, ele os conduzirá, cada pessoa, para a salvação. E com isso essas promessas se transformarão em bênçãos, né? E cada vez mais nós vamos pregando o Evangelho para que mais pessoas sejam alcançadas. E é por isso que o Espírito Santo, ele tem falado com todas as pessoas para que elas possam aceitar Jesus como Salvador. E quando você aceita Jesus como Salvador, a sua mente se abre, você começa a ter mais sabedoria e entender mais as aflições que nós passamos. Ele te dá mais assim força, realmente, de mente, né, para você entender bem a palavra de Deus, conhecer bem essas provisões divinas e entender aquilo que vem de Deus. E além do mais, meu amigo, minha amiga, quando você aceita Jesus como Salvador, Deus dá esse presente que chama-se salvação. Você passa a ter uma pessoa transformada, modificada, diferente do que você era antes. E com isto, Jesus quer te levar-te para as mansões celestiais, num lugar onde não há mais morte, mais dor, sofrimento. Você ainda participará das bodas do Cordeiro, a grande festa nas mansões celestiais, onde Jesus realmente dará esta festa para todos nós. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.